Olá, tudo bem? Me chamo Sandy Mariana e o meu grupo irá falar sobre a alteração da pressão oncótica e nele é constituído pelos discentes Ana Clara, que fez a pesquisa e a busca de dados, pela Isa Cremonese, que irá falar sobre a introdução e os casos clínicos, pelo Edson Batista, que vai falar sobre a explicação da bioquímica, e pela Brenda Luiz, que irá falar sobre o diagnóstico e tratamento. Alteração da pressão oncótica. Primeiro eu vou explicar o que é a pressão oncótica, que ela é a força osmótica gerada pelas proteínas do plasma, principalmente a albumina, que mantém o equilíbrio entre o sangue e os líquidos intersticiais. Quando há diminuição significativa da albumina, o plasma perde a capacidade de reter a água e sai de dentro dos vasos, levando ao extravasamento do fluido para os tecidos, o que causa edema e ascite. Essa condição ela vai ocorrer frequentemente em doenças hepáticas, intestinais e renais, especialmente na nefropatia perdedora de proteína. As pesquisas apontam a importância bioquímica da albumina na homeostase plasmática e na regulação de pressão oncótica em cães com glomerulopatias e doenças sistêmicas. No caso clínico, nós temos uma cadela de 6 anos de idade sem raça definida. A queixa é ascite progressiva, apatia e leve anorexia. O tutor também relatou que o abdômen aumentou de volume nas últimas semanas. No exame físico, foi observada distensão abdominal, edema em membros pélvicos e mucosas discretamente pálidas. Na ultrassonografia, a presença de líquido livre na cavidade abdominal. Nos exames laboratoriais, a proteína total de 4,9 gramas por decilitro, a albumina de 1,8 gramas por decilitro e a proteína acentuada de 3,8. As enzimas hepáticas e os parâmetros renais, creatina e ureia, estavam dentro dos valores de referência. Olá, meu nome é Edson e agora eu vou falar da parte bioquímica da albumina. O que é a albumina e para que ela serve? A albumina é uma proteína produzida no fígado a partir de aminoácidos. Ela representa cerca de 60% das proteínas do sangue e é muito importante para manter o equilíbrio de líquidos no corpo. Sua principal função é manter a pressão oncótica, que é a força que mantém a água dentro dos vasos sanguíneos. Sem ela, o líquido ele meio que vaza para os tecidos causando um edema, que seriam inchaços. Além disso, a albumina transporta várias outras substâncias pelo sangue, como ácidos graxos, que são as gorduras, a bilirrubina, hormônios e íons cálcios. O que acontece normalmente nos rins? Os rins eles têm uma barreira de filtração que impede a perda de proteínas grandes, como a albumina, pela urina, ou seja, a albumina fica no sangue e não passa para a urina. Quando há problema, a nefropatia perdedora de proteínas, a PLN, essa doença renais, elas danificam a barreira e passam a deixar a albumina escapar pela urina. Isso é chamado de albuminuria. Como o corpo ele está perdendo muito albumina, o fígado ele não consegue repor tudo. O que acontece? A hipoalbuminemia, pouco nível de albumina no sangue, e isso causa a queda da pressão oncótica, fazendo que o líquido saia dos vasos e formem edemas. Como o corpo reage a isso? Quando o volume de sangue cai por causa dessa perda de líquidos, o corpo ele ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. Esse sistema ele produz renina, que transporta angiostensinogênio, e angiotensina 1. A angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ECA, e a angiotensina 2 faz os vasos contraírem e estimularem a liberação de aldosterona, que retém o sódio e água. O corpo ele tenta restaurar o volume do sangue, mas esse processo também pode acabar piorando o inchaço. Outras consequências são o cálcio, que chega a cerca de 40% do sangue e se liga à albumina. Com menos albumina, há menos cálcio total, o que pode causar hipocalcemia aparente, menos que o cálcio livre esteja normal. A bilirrubina e gorduras elas também são afetadas.
em seu transporte, pois isso pode acabar sendo prejudicado, podendo causar alterações no metabolismo lipídico e icterina funcional. O papel do fígado. O fígado ele tenta aumentar a produção de albumina, mas para isso ele precisa de aminoácidos e energia, o ATP. Em cães com doenças renais, o fígado ele trabalha mais, mas o processo é menos eficiente. O corpo começa a quebrar proteínas musculares para conseguir aminoácidos, ou seja, ocorre catabolismo muscular. Essa distribuição muscular libera amônia, que é convertida em ureia no fígado. Por isso, esses animais podem apresentar perda de massas musculares e aumento da ureia no sangue. É isso, obrigado pela atenção. Oi, eu me chamo Brenda Louise e eu vou falar sobre o diagnóstico e tratamento. O diagnóstico da alteração da pressão oncótica ele é realizado com base nos exames laboratoriais clínicos que buscam identificar as causas da hipoalbuminemia, ou seja, a baixa concentração de albumina no sangue. O diagnóstico foi confirmado pela relação proteína-creatinina urinária, ou seja, o UPC, e pela eletroforese de proteínas urinárias, que indicou a perda de albumina de origem glomerular. O tratamento incluiu o uso de enalapril para reduzir a pressão intraglomerular e a proteinúria, além de dieta específica para nefropatas, conforme orientações. Em casos graves, é considerado o uso de colóides sintéticos ou a albumina intravenosa. Irei falar agora sobre a conclusão do nosso trabalho. A alteração da pressão oncótica nos cães está diretamente ligada na diminuição da albumina no sangue, que é a proteína essencial para manter o equilíbrio entre o sangue e os tecidos. No caso descrito anteriormente, tanto pela Brenda quanto pela Isa Cremonese e o Edson, a lesão nos glomérulos levou à perda de proteínas pela urina, resultando em hipoalbuminemia e o desequilíbrio de líquidos, observados como ascite e edema. Compreender os processos bioquímicos relacionados à síntese de degradação de proteínas, além do funcionamento renal, é fundamental para o diagnóstico e tratamento adequados para os animais, não só os cães. Aqui podemos analisar as referências que usamos para o nosso trabalho. As referências utilizadas nesse trabalho foram fundamentais para compreender as alterações da pressão oncótica em cães, principalmente em situações relacionadas às doenças renais e perda de proteínas. O artigo da Barbosa e colaboradores, publicado na PubVet, aborda o manejo nutricionais dos cães e gatos com doenças renais, o que eu super recomendo para vocês lerem com calma para entender melhor. Ele foi importante porque mostra que a nutrição adequada ajuda a controlar a perda de proteínas plasmáticas, o que influencia diretamente na manutenção da pressão oncótica em cães. E já no estudo de Cavalcante de 2013, analisamos a albuminuria e a eletroforese de proteínas urinárias em cães com hiperadrenocorticocismo. Esse trabalho foi essencial para entender como a perda de albuminemia da urina leva à redução da pressão oncótica, causando edemas e outros desequilíbrios no organismo dos cães. E esse foi o nosso trabalho sobre a alteração da pressão oncótica em cães. Muito obrigada por assistir até aqui e pela atenção.